Jornal da Cidade. Audiência pública. Na noite desta terça-feira aconteceu audiência pública em Andradas para debater alternativas para o trânsito intenso na Rua Coronel Eduardo Amaral. A Câmara de Vereadores sediou o evento realizado pela Prefeitura em parceria com o Conselho Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. E toda a população foi convidada, em especial os moradores da rua, que receberam uma carta alertando sobre a audiência. A Rua Coronel Eduardo Amaral atravessa a área central da cidade e constantemente é alvo de reclamação de moradores por conta do trânsito intenso e em duas mãos. A situação piora ainda mais quando caminhões pesados trafegam pela via. Acidentes são registrados por ali com certa frequência e por isso muitos moradores questionam a forma como o trânsito é organizado no local. Diante desta situação, o Conselho Municipal de Trânsito realizou estudos e definiu algumas opções para a via, que foram discutidas em conjunto com a população. O coordenador de trânsito de Andradas, Elton de Carvalho, fez uso da palavra, explicando aos presentes que o município está empenhado em atender a população e evitar graves acidentes. Vamos ouvi-lo. Na realidade, a intenção do Conselho Municipal de Trânsito, a mensagem que eu tentei transmitir é que o município, o Conselho de Trânsito, a administração está empenhada em atender a maioria da população de forma segura, de forma íntegra, para que se evite futuramente que vidas sejam ceifadas, que acidentes, patrimônio pessoal seja danificado. Agora, você apresentou 3 propostas, é isso? Não fui eu quem apresentou as propostas. Eu transmiti para a plateia que estava aqui hoje, né? Eu transmiti as propostas oriundas do Conselho de Trânsito, foi deliberação do Conselho de Trânsito, as mais viáveis, né? Tinha mais de 5 propostas, porém algumas se tornavam inviáveis tecnicamente e até economicamente falando. E baseado nisso, o Conselho de Trânsito ele pegou as melhores, foi deliberado por eles quais seriam as melhores propostas e foram as que foram apresentadas hoje. A secretária de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Vivian Caldas Magalhães Franco, que também preside, por força de ofício, o Conselho Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, explicou detalhes das 3 propostas apresentadas. De acordo com ela, a população optou por implantar mão única em toda a extensão da via. A primeira proposta seria no sentido de uma única inteirinha, né, com a possibilidade de estar verificando as questões de estacionamento no trecho da via onde comporta dos 2 lados, onde não comporta, mas ela descendo da Padre Bernardi até o Defilmari inteirinha no sentido de descer. A segunda proposta, entre o trecho da promotoria ali e 2 quadras abaixo, seria nesse pequeno trecho de 2 quadras fazer sentido de mão dupla, né? Então ela desceria, chegaria naquele pequeno trecho, teria mão dupla e a partir dali para baixo também continuaria mão única só no sentido de descer. É claro que qualquer uma dessas alterações, elas influenciam outras ruas, que aí foi pensado o impacto que se daria no acesso das 2 ruas, dessas 2 propostas e apresentado a todos. E a terceira opção era o sentido de manter como está, né? Após a apresentação das propostas, após a apresentação do impacto que cada uma das propostas geraria na questão de trânsito, foi feita a votação e foi escolhida a proposta número 1, de descer ela inteirinha no sentido todo de mão única. Quais as vantagens e desvantagens dessa proposta? A vantagem da proposta seria evitar a confluência, né, de carros subindo e descendo, né, que é o que hoje acontece num trecho um pouco maior do que a proposta que foi apresentada número 2, mas o que já acontece, né? Então seria no sentido de só uma única direção, e aí a gente tem o impacto da questão dos moradores da parte, né, que utilizam essa via para ter acesso ao centro, que tem 2 pontos onde eles vão poder escolher. A parte de cima, ela consegue ter mais acesso ao centro por outras vias. A parte de baixo, ela vai ter que descer Eduardo Amaral e seguir sentido a Praça dos Expedicionários para poder depois voltar ao centro. Então esse é um impacto que vai gerar no sentido da primeira proposta. Agora, qual
próximo passo do Conselho de Trânsito? Sendo aprovado agora em audiência, isso volta para o Conselho, né, para que agora seja decidido em cima do estudo técnico a questão de estacionamento. A mão da via já ficou decidida na audiência, que ela fica só descendo. Agora vai fazer, a Coordenadoria de Trânsito faz o levantamento em loco, medição de toda a rua, vai fazer a manifestação dela enquanto Coordenadoria de Trânsito, enquanto equipe técnica da Prefeitura, aonde comporta, onde não comporta estacionamento dos dois lados, volta para a deliberação do Conselho a questão do estacionamento. Já o prefeito Rodrigo Lopes disse ter preferido não emitir sua opinião a respeito do assunto e lamentou que um número maior de moradores não tenha comparecido à audiência pública. Eu acho que a minha opinião hoje, nesse contexto, é a que menos interessa, porque a gente trouxe isso, né, para audiência pública, e eu até me privei, embora eu tenha uma opinião quanto ao melhor fluxo, mas eu entendo que o que prevaleceu foi a opinião da maioria das pessoas que estiveram aqui presentes. Eu creio que poderíamos ter mais pessoas presentes, porque a hora que sair a mudança vão lá para o Facebook questionar, mas a gente teve hoje um momento democrático, né, onde as pessoas puderam tá fazendo a escolha, fazendo a opção. Então a gente teve aí a proposta 1 sendo aprovada como mão única, e a proposta 2 teve 4 votos, né, de aprovação, e para manter como estava, 3 votos, né, que foram apresentados. Então venceu por uma grande maioria a proposta 1. Creio que seja, né, uma questão no momento sensata, e que, de acordo com a mudança que for acontecendo, uma rodovia do contorno saindo, um bairro que sair, que interligar determinadas vias, pode ser que essa mudança no futuro ela seja alterada. Mas esse momento foi uma questão sensata apresentada, e a gente espera que funcione. Talvez o pessoal vai questionar, mas não poderia fazer pelo menos o trecho que vai da Delfim Moreira até Augusto Marcondes, ali ser mão dupla, só aquele pedaço? Ô Sandro, eu percebi aqui que das pessoas presentes aqui, cerca de 50% moram naquele quarteirão. E aprovaram, né, as pessoas que moram ali, que eu entendo que são mais afetados que os próprios motoristas, porque para ele conseguir voltar na casa dele, ele vai ter que ir lá no posto São Cristóvão, retornar, passar aqui na Professora Elvira depois e conseguir voltar. E a maioria dessas pessoas aprovaram aqui a audiência pública. Então eu creio que as pessoas que ali residem, elas têm hoje um transtorno tão grande com o fluxo de sobe e desce e com o movimento da via, que eles querem um pouco de paz, né? Foi o que foi remetido aqui na audiência pública de hoje. Até que o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, antes dele, Vivian Caldas Magalhães Franco, ela que é secretária de governo e também presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, e abrindo a série de entrevistas, o coordenador de trânsito de Andradas, Elton de Carvalho. É como o prefeito Rodrigo falou ao final, não é quem não compareceu, agora também não pode reclamar. A audiência pública amplamente divulgada, a cidade toda seguramente ficou sabendo e a decisão foi tomada. Ocorre que o público predominante ali na audiência pública foi de moradores da rua Coronel Eduardo Amaral. Eles decidiram aquilo que era melhor para a cidade, mas pensando também neles, porque não é fácil o que estas pessoas passam. É muito trânsito, muito barulho. Teve uma moradora que se manifestou dizendo que até casas sofrem com rachaduras, então uma série de assuntos ali foram debatidos. Portanto, se você não entendeu o que vai acontecer, eu te explico, de uma maneira muito simples. Sabe o estádio do Rio Branco lá em cima, no centro da cidade? Em frente ao estádio do Rio Branco começa a rua Coronel Eduardo Amaral. Ali o sentido da mão vai ser descida, estádio até a rua Delfim Moreira, lá embaixo, para baixo da clínica do Dr. João Tranquilini, para que você possa se situar. Só vai poder descer, você desce do estádio e chega até lá embaixo. Você não consegue mais subir a partir do momento que a mudança for implementada, for feita, você não conseguirá mais subir essa rua. Tá compreendido? Então eu ainda perguntei para o prefeito, ali naquela quadra onde fica a clínica do Dr. João Tranquilini, ali
será, né, é a casa do Dr. João Tranquilini, não a clínica, né? É a casa ali, onde tem o Dr. Cabrini, né, Francisco, ali a clínica e tudo mais. Ali não poderia ser mão dupla? Até poderia, mas os presentes aqui, né, a audiência pública, optaram por não ser, por continuar sendo mão única. Isso significa que se você tentar subir por ali, Eduardo Amaral, você não vai conseguir mais. Vai ter que ir lá no posto São Cristóvão, posto do Queca, e pegar a rua Coronel Oliveira. Ou então, para quem mora no Jardim Mantiqueira, ou de repente na Vila Caracol, Vila Maganhoto, aqueles bairros ali, você pode ir, o Mantiqueira Boulevard, você pode ir pelo aquele acesso ali do Joãozinho Eduardo, né? Que é uma passagem que foi feita, tem a ponte, foi asfaltada, e eu tenho certeza que o movimento por aquele caminho agora vai aumentar bastante, porque as pessoas, para chegar ao centro, que são moradoras desses bairros que eu citei, vão ter que certamente vão optar por esse caminho, e ali a via estreita vai ter uma certa movimentação maior ali. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. De qualquer maneira, a prefeitura fez a parte dela, convocou o conselho ouviu, fez estudos, apresentou propostas, as pessoas ouviram, analisaram, debateram e votaram. Está feita a escolha e nos próximos meses não haverá do que se reclamar.